Fala, Dengos, mais uma aula aqui, certo? Aula de colocação pronominal. Separei um simulado aí de 10 questões de colocação pronominal. Banca 6 Gran Rio, mas se você está estudando para carreiras policiais também serve. Afinal, o conteúdo de gramática é o mesmo. Quem vai fazer o concurso da Caixa aí, se liga, Banca 6 Gran Rio. A frase em que a colocação do pronome destacado não obedece aos ditames da norma padrão. Ele quer a incorreta, né? Feliz é quem se dá o direito. Esse se aqui está antes do verbo próclise. E por que ele está antes? Por causa do quem. O quem atrai o pronome, beleza? As pessoas nunca acostumam-se. Opa, errado. As pessoas nunca se acostumam. Palavras negativas é uma regra de próclise. Quando a gente tem palavra negativa, a gente coloca aí o pronome antes do verbo. Não ajude-me, não me ajude. Beleza? Agradar-nos-ia. Aqui é a mesóclise. O que é a mesóclise? É o pronome no meio do verbo. Quando é que a gente usa a mesóclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou quando o verbo estiver no futuro do pretérito, né? Lembrando que as terminações do futuro do presente são ré, a, e o futuro do pretérito teoria. Apresentar-te-ia a minha noiva se ela estivesse aqui. Apresentar-te-ei a minha noiva hoje. Eu não vou falar apresentarei-te, nem apresentaria-te. Fechou? Viver a vida intensamente é o que lhe confere. O li está antes do verbo confere. Por quê? Porque o que sempre atrai o pronome. Tanto pronome relativo como conjunção. O que sempre é atativo de próclise. Próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise no meio do verbo. E ênclise após o verbo. Vale ressaltar que colocação pronominal é o estudo de onde devemos colocar o pronome oblíquo átono. Pronome antes do verbo mesóclise, no meio do verbo, pronome antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise e depois do verbo ênclise, beleza? Afastando-nos, nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono. Perceba que esse é até depois. Eu não posso começar me ajude, é ajude-me. Nem te amo, é amo-te, beleza? Nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono. Então, primeira questão, gabarito, letra B. Segunda questão. Perde-se o dinheiro e o amigo. A colocação do pronome átono em destaque está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E o mesmo ocorre em... Bora lá. Não se perde nem o dinheiro nem o amigo. Não se perde nem o dinheiro nem o amigo. E aí? Isso aqui tá certo. É não perde-se ou não se perde? Não se perde. Por quê? Regra de próclise, Palavras palavras negativas. Perderia-se o amigo, na que é perder-se-ia. Por quê? Porque a gente tem que usar mesóclise. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. O dinheiro e o amigo tinham perdido-se. O dinheiro e o amigo tinham perdido-se. Não cabe pronome após particípio. Vou botar de vermelho. Não cabe ênclise após particípio. Não cabe ênclise após particípio. Se perdeu o dinheiro, mas não amigo. Não é se perdeu, perdeu-se. Nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono. Pronome nunca inicia oração.
Se o amigo que perdeu, senão que se perdeu. O que? Regra de próclise. Regra de próclise. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, seguindo as exigências da norma padrão em quando as carreiras tradicionais saturam, se não se saturam, porque ó, conjunção subordinativa é regra de próclise. Casos responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se, não se descuidem. Mesma regra daqui. Conjunção subordinativa adverbial e conjunção integrante são regra de próclise. Beleza? As empresas têm mantido, se não, têm se mantido, ó, não cabe. Não cabe ênclise. Estou repetindo a regra, não cabe ênclise. Não cabe ênclise com o particípio. Nunca coloco o pronome depois do do, da, beleza? Os dirigentes devem esforçar-se, gabarito letra D. Tanto faz devem esforçar-se ou devem se esforçar. Os dirigentes se devem esforçar, beleza? Os trabalhadores de áreas rurais nunca enganaram-se, nunca se enganaram. Palavra negativa atrai o pronome. A frase que o pronome oblíquo átono empregado corretamente segundo as regras de colocação pronominal é ninguém ensinou-me, não, ninguém me ensinou. Outra regra de próclise, pronome indefinidos barra advérbios. Os pronomes indefinidos e advérbios sempre ajudam-me ou sempre me ajudam? Sempre me ajudam. São regras de próclise. Todos me ajudam. O subconsciente boicota-nos a todo momento. Essa parece ser a alternativa e é. Tanto faz nos boicota ou boicota-nos. Quando a gente tem um sujeito explícito, é caso facultativo, beleza? O ser humano que molda-se, não. O ser humano que se molda. O que, lembrando que o que, tanto como pronome relativo, conjunção subordinativa, ele vai ser regra de próclise. Boicotaremos-nos, não. Boicotar-nos, emos. Detalhe, aqui é regra de mesóclise. Aqui é regra de mesóclise. Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Se considerar, não, considerar-se. Nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono está empregado de acordo com o que prevê a variedade formal da norma padrão da língua em poucos dar-lhes, poucos dar-lhe-iam, não, poucos lhe dariam. Aqui é a regra do pronome indefinido, que é uma regra de próclise. Lobo Neves nunca se afastara da vida pública. Tá certo. Gabarito B. Palavra negativa atrai o pronome. Nascer, diria-lhe, não é diria-lhe, é dir-lhe-ia. Aí é regra de mesóclise, pronome no meio do verbo. Dir-lhe-ia. Então aqui é o mesóclise, que é o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. Ele tinha um problema que mantia ou não, que o mantia, o que atrai o pronome. Próclise. Se atormentou, não, atormentou-se. Ele que agora é incorreta. Bora lá. Virgínia encontrava-se, tanto faz, encontrava-se ou se encontrava. A ferida não se curava, certo, porque o não atrai o pronome. A benzedeira usava uma peruca que não a favorecia. Palavra negativa, sempre puxa o pronome. A errada é a letra C. Ele quer a correta aí, segundo desafio aí, segundo a língua portuguesa. Bora lá. Embora lembre-se, né? Embora se lembrem, né? Porque conjunções atraem o pronome. O desafio da limpeza urbana não limita-se, não se limita
Quando o lixo aloja-se, não. Quando o lixo se aloja, porque o quando atrai o pronome. Sempre fazem-se, não. Sempre se fazem, porque advérbio é regra de próclise. Advérbio é regra de próclise, beleza? Então, gabarito é. Tanto faz, todos os moradores do bairro mobilizaram-se ou se mobilizaram. Atendendo a norma padrão na variedade formal da língua, o pronome oblíquo átomo está corretamente colocado em: farei-lhe uma proposta de viagem irrecusável. Far-lhe-ei. Né? Caso de Mesóclise aí. Quero que acompanhe-me. Quero que me acompanhe. Não nos traga a refeição durante o período de turbulência, por favor. Essa tá boa. Não nos traga. A palavra negativa atrai pronome se. Em tratando-se, não. Em se tratando. Ó, o gerúndio é regra de. O gerúndio. O gerúndio é regra de ênclise. Beleza? Porém, se tiver a preposição em antes, se tiver o em antes, vira próclise. Eu não vou falar em tratando-se. O certo é em se tratando. Então, em se tratando de qualidade, aquela companhia aérea é imbatível. Se aproxime do portão de embarque. Se aproximem ou aproximem-se, aproximem-se. Porque nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono. A gente nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono, beleza? Próxima. A posição do pronome se destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em: há uma grande pressão social para que as pessoas mantenham-se felizes, para que se mantenham, o que atrai. Quando os institutos de pesquisa se preocuparem, boa, ou quando está puxando, gabarito B. Livros de autoajuda fazem muito sucesso atualmente porque ensinam as pessoas a nunca sentirem, senão a nunca se sentirem. Atrai o pronome. Se os órgãos responsáveis pela proteção ambiental dedicarem-se, se os órgãos se dedicarem, a conjunção condicional atrai o pronome. Não neguem, senão não se neguem. Gabarito B. E por último, dentre as sentenças abaixo, aquela em que a forma alternativa da colocação do pronome oblíquo apresentado em negrito, que é o que está depois aqui, ó. Ele quer que está correto. Antes do Kindle, qualquer um podia pegar um livro e lê-lo. Tanto faz ir lê-lo, né? Porque o verbo termina em R. Quando termina em R, S ou Z. A gente usa o LOL lá. Só que esse I que vem antes torna a colocação facultativa. Então, tanto faz ir lê-lo ou ir o ler. Gabarito A. Hoje consegue, se não é hoje se consegue. O hoje atrai. Não precisa ser, não se precisa, porque o não é palavra negativa. Nunca iria, se eu ganhasse o livro eletrônico, nunca iria folheá-lo. Nunca iria, ó, a gente não pode botar em inglês aqui, porque aqui tem a palavra negativa. Beleza? Muito se tem falado em livros eletrônicos, muito tem falado-se. Não cabe ênclise após o particípio. Então tá aí, o gabarito aí no final. Deus abençoe a todos. Um simulado de colocação pronominal. Beleza? Não deixe de compartilhar o nosso curso. Tenho certeza de que você tirar uma excelente nota de português no seu concurso. Espero ter ajudado. Deus abençoe a todos. E até a próxima aula.